atividade diferente, né, que foge do nosso cotidiano aqui. A gente também tem bastante concentração, que com certeza é importante, né, para o trabalho da médium, como qualquer mediunidade, né. Eu vou fazer a prece inicial e em seguida vou passar a palavra para o Luciano, a médium Eunice, né, que vai conduzir o trabalho também, e o Luciano vai dar uma palavrinha depois da prece, né? Boa tarde, pessoal. Então, como foi dito, antes de iniciarmos a pintura mediúnica, a médium faz uma preparação com a espiritualidade. É necessário ter em vista todo o processo para iniciar a manifestação mediúnica. Enquanto isso, a gente aproveita esse tempo para fazer uma explicação, para deixar bem claro como que a pintura vai acontecer e principalmente também, pessoal, por que ela acontece. Nós somos do Centro Espírita Seara de Luz, que fica localizado na cidade de Iporá, interior do estado de Goiás. Nós visitamos várias casas espíritas de diferentes estados, uma cidade bem pequenininha, cerca de 30 mil habitantes, mas parece que ele seja até um pouco menor. Somos localizados numa região onde não tem muito desenvolvimento econômico, mas o Seara de Luz lá surgiu. E nós completamos agora, no último dia 4 de agosto, 16 anos de existência. Quando nós iniciamos as atividades, a médium Eunice, que realiza a pintura, ela também trabalha com a mentora da nossa casa, que se chama Eleonora. Eleonora ela nos orientou a respeito de quais atividades deveríamos seguir no âmbito da casa espírita. E uma delas seria receber pessoas idosas, pessoas com deficiência física e mental, numa instituição que deveria se chamar Colônia Renascer. Então, naquele momento, quando isso nos foi apresentado pela espiritualidade, houve uma natural preocupação por todo o grupo de trabalhadores. Porque nós sabemos que habitamos atualmente no plano material. Então, a matéria faz parte da nossa existência. Então, precisaríamos de recursos para iniciar uma instituição como essa. Então, foi quando nos foi apresentada a pintura mediúnica. Então, os espíritos pintores, eles se comprometeram a acompanhar as médiuns da nossa casa espírita nessas reuniões mediúnicas que são abertas ao público, com a autorização da própria espiritualidade, haja vista todo o contexto que a acompanha. Um contexto de divulgação da doutrina espírita, um contexto de possibilidade de contato direto com a espiritualidade e, principalmente, na minha opinião mais importante, a possibilidade de ajudar a quem precisa mais do que nós. Então é por isso que nós realizamos a pintura. Então, em média, 10 dias por mês, a médium ela se ausenta lá das suas atividades e conta com a colaboração de outras casas espíritas para receber a pintura mediúnica, porque é por meio dela que nós conseguimos inaugurar a Colônia Renascer e a gente atualmente consegue manter e também ampliar o atendimento, pois percebemos que existe uma demanda nesse sentido. Nós iniciamos com 4 moradores. Hoje são 51 pessoas que habitam a colônia. O nosso objetivo é acolher essas pessoas, identificar as necessidades de cada uma, seja sob o ponto de vista material ou emocional, e tentar atendê-las da melhor forma possível. Mas numa instituição como a nossa, nós temos pessoas que dependem do outro até para as necessidades mais básicas. E aí falar em dignidade fica um pouco mais complicado. Então temos moradores lá que vivem completamente acamados. É por isso que a mentora faz a Eunice, a média, a coordenadora das atividades, ela sempre diz que ela procura fazer um lar da mesma forma que ela gostaria para si, se ela estivesse lá residindo. Até mesmo porque nós não sabemos o dia de amanhã. E aí entra uma informação muito interessante. Eu já fiz essa pergunta para eles. Se fôssemos perguntar neste momento para os nossos 51 moradores, se algum deles imaginava terminar a existência numa instituição de longa permanência como a nossa, eu posso garantir que todos responderiam que não. Então eu volto essa pergunta para o presente.
Algum de nós aqui imagina terminar a existência numa instituição de acolhimento? Eu acho que a resposta, se não for integral, vai ser majoritariamente negativa. E é isso que a pintura mediúnica possibilita, com que eles tenham um mínimo para a sobrevivência de acordo com uma dignidade. Lá, a instituição fornece, por exemplo, todo o vestuário, são 5 refeições diárias, compramos fraldas geriátricas, que usa muito, então a cada vez que precisa trocar a fralda, tem que dar um banho, lá no mínimo 2 banhos por dia. Temos 24 funcionários que são contratados, então são técnicos de enfermagens, cuidadores de idosos, pessoal da cozinha, pessoal da limpeza. É por isso que tivemos que contratar essas pessoas. Isso tudo só é possível graças à manifestação mediúnica. Eu costumo dizer que a Eunice somente realiza essa atividade porque ela tem esse trabalho junto com os idosos e com os deficientes. Se não fosse por esse trabalho, não haveria sentido dela realizar a pintura mediúnica. E alguns podem nos questionar que se a gente para com as viagens de pintura, que não são fáceis, eu sou voluntário, a gente se reveza acompanhando ela, não, ela tem que sair todos os meses. O pessoal fala, se a gente parar, a gente tem que parar com a colônia. Eles perguntam, encaminha de novo as pessoas para as famílias. Que a grande maioria dos moradores são abandonados pelos familiares. E quanto mais lúcida é a pessoa que mora numa instituição como a nossa, mais triste ela se sente, porque ela compreende o que está acontecendo com ela. E daí a gente vai acumulando exemplos tristes. Então já aconteceu de familiar dar o telefone errado, o endereço errado, porque se for preciso fazer um contato de urgência e não conseguir. Então quem acompanha as pessoas no hospital, eu nisso, todo cuidado. Então aí a gente começa a ouvir perguntas da seguinte ordem. Por que meu colega de quarto está recebendo a visita do filho e meu filho não vem me visitar? Então como responder uma pergunta dessa com sinceridade, sem deixar a pessoa ainda mais triste? Ainda mais grave, na minha opinião, no nosso último Dia das Mães, foram oportunidades que eu estava presente, eu vi, ninguém me contou. Nós temos muitas idosas moradoras, e na época delas, as famílias ainda eram mais numerosas, muitos filhos. Nenhuma das nossas moradoras recebeu a visita dos filhos. Então, se não fosse pelo almoço de comemoração que a Eunice realizou, seria uma data que teria passado em branco para elas. Então, a gente tenta suavizar um pouco desse momento de sofrimento que eles passam. E é para isso que serve a pintura. E ela vai acontecer em 2 momentos. No primeiro instante, pessoal, a espiritualidade por meio da médium pintará 2 telas. Dessa forma, todos poderão ver como a pintura se desenvolve, como ela acontece. A pintura é feita com as mãos. É bem rápido, cerca de 7 a 9 minutos para cada tela. E quando terminar o momento da segunda tela, inicia-se um instante que a gente chama de pintura mediúnica de arte e cura. Por que desse nome? É feita em telas de tamanho padronizado, como esta aqui, 40 por 60 centímetros, e essas telas já estão ali ao lado enfileiradas. E elas têm uma razão para estarem enfileiradas. Cada tela daquela, assim como essa, possui uma mensagem que se encontra psicografada no verso. É uma mensagem diferente da outra, são recebidas pelos médiuns da nossa casa espírita. Nós nos reunimos nas reuniões mediúnicas, recebemos essas mensagens, depois elas são digitadas e fixadas no verso das telas. Desde o início, quem nos orientou a respeito desse processo da pintura foram os próprios pintores. Então nós, por respeito, por disciplina, mas principalmente por observar que os resultados acontecem, a gente sempre segue esse processo muito à risca. Então como funciona? Quem se interessar, quem puder adquirir uma tela, a primeira coisa a ser feita é escolher, é mentalizar um objetivo para a sua tela mediúnica. Então, cada um, a primeira coisa a ser feita, repetindo, para ficar bem claro. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Pode interromper. Então, escolher um objetivo para a sua tela mediúnica. Aí fica a critério de cada pessoa. A tela pode ser para si mesmo, pode ser para presentear alguém, um ambiente de trabalho, ambiente de família. Eu sempre gosto de dar um exemplo que eu achei muito interessante. Certa vez estávamos numa casa espírita em Brasília, o senhor escolheu uma tela mediúnica para colocar na sala de estar dele, onde ele realiza o Evangelho no lar todas as semanas, para facilitar a harmonização. Então a escolha da tela é muito subjetiva, né? Cada um faz a respectiva definição. Depois disso, posiciona-se ali na frente da fileira de telas
E é essencial, antes de escolher uma das telas em branco, realizar uma prece, para se sintonizar com a espiritualidade e escolher uma delas aleatoriamente, para que a mensagem já venha de acordo com a necessidade de cada um. Depois disso, traz a tela para a médium. E nós temos uma equipe de espíritos que trabalha com ela. Mas naquele instante vai ser designado um determinado espírito pintor que vai fazer uma pintura específica, uma pintura individualizada, voltada para o objetivo que cada um escolheu para a sua tela mediúnica. Vocês vão poder observar, e não poderia ser diferente, que tudo que é produzido pelo plano espiritual tem uma razão de ser. Então tudo que é feito na tela também tem um significado. A cor que predomina, a disposição da natureza, a posição de um determinado objeto. E quando termina a pintura de cada tela, nós temos o espírito de uma jovem que se chama Sofia. Já já eu falo um pouquinho dela. E a Sofia, por meio da médium, de maneira muito tranquila, muito natural, ela faz a explicação de cada tela para cada pessoa, para que fique bem claro, pois, se eu escolhi a tela com um determinado objetivo, eu recebo a respectiva explicação da espiritualidade para que eu possa fazer a vinculação e compreender porque aquela tela foi pintada daquela maneira. Tá certo, pessoal? A espiritualidade que trabalha com a médium. Vocês vão poder observar que alguns nomes são muito conhecidos, mas existem também os que não são. Os grandes nomes, eles se revelam nessas reuniões. Nós sabemos pela doutrina espírita que todo trabalho mediúnico, se não for feito com seriedade, a espiritualidade é quem primeiro se afasta. E como eu disse, graças à seriedade do nosso trabalho, nós estamos completando esse mês 16 anos de pintura mediúnica, em que todas as nossas reuniões tivemos a presença dos espíritos. Então, dentre os que não são conhecidos, temos a Sofia. E a Sofia, ela integra a nossa equipe de trabalho desde o início das nossas atividades. E ela explicou, ela se manifestou nas nossas reuniões, e ela disse que desencarnou no início da década de 80, aqui no estado de São Paulo, vítima de overdose. Sofia passou por um período de sofrimento, conseguiu ser socorrida, foi encaminhada para uma colônia espiritual, onde recebeu todo o tratamento necessário, e uma vez que ela recuperou a sua consciência, se esclarecendo a respeito de tudo o que aconteceu, se sentindo muito triste, a Sofia começou a buscar uma atividade para superar aquela tristeza e recuperar um pouco do tempo perdido. E ela começou a pintar flores no plano espiritual. A nossa mentora observou aquilo e a convidou para fazer parte dessa equipe de trabalho. Então é por isso que a Sofia está sempre presente. Ela sempre pinta uma das duas primeiras telas. É o espírito que mais trabalha, ela só pinta flores. E ela também quem faz a explicação das telas, e até por gratidão, que ela somente pinta com as médias da nossa casa espírita. Quando terminar a pintura das telas, pessoal, nós temos esses dois cartões aqui, que são fotografias de duas telas mediúnicas. O pessoal do fundo não estiver conseguindo ver, depois pode se aproximar. Tem um espaço em branco no verso. Então, quando terminar a pintura das telas, a médium se senta e a Sofia começa a deixar mensagens psicografadas. Essas mensagens podem ser recebidas para si mesmo ou podem ser direcionadas para outra pessoa, ficando a critério de cada um. Para finalizar a preparação da médium, eu vou convidar a todos para que a gente faça uma pequena prece. Pode ser? Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, Criador, pela oportunidade da presença, pois todos nós seremos beneficiados de uma maneira ou de outra, de acordo com a nossa fé. Agradecer ao Mestre Jesus e sua equipe de espíritos, trabalhadores, que nos orientam, nos acompanham em nossa rotina, nos dizendo as melhores escolhas a serem seguidas, nos pedindo apenas para que possamos abrir nossas mentes e nossos corações, sempre em prol do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.